Senhor. Seguimos com a exposição de Gênesis. Como temos feito, a dica às crianças, não é? Antes mesmo do texto, abra sua Bíblia ali em Gênesis 6, leremos de 11 a 22. Tenho certeza que hoje as crianças terão bastante facilidade, porque a dica é desenhar os bichinhos chegando na arca, os bichinhos chegando de par em par para entrar na arca, ok? E crianças, onde será que está Jesus nessa história? Nós vamos ver. Acompanhe com fé a leitura da palavra em Gênesis 6, a partir do versículo 11. Diz assim: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que esta estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para a conservares vivo contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajuntam contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, estamos mais uma vez diante da tua santa palavra, diante dessa história que é conhecida, muitos a têm no imaginário, mesmo aqueles que não te conhecem, mas, Senhor, nós mesmos precisamos aprender mais dela, aprendermos daquilo que o Senhor tem para nós, e para isso nós suplicamos, Senhor, que o teu Santo Espírito fale conosco nesta manhã, que o teu Santo Espírito aplique este conteúdo ao nosso coração, que Cristo de fato e de verdade seja conhecido e que o Senhor seja glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei de uma situação curiosa. Nós morávamos numa casa e construindo a casa, e construção é aquela expectativa, né, de ver o novo surgindo, e ao redor da casa a gente ia pôr uma pedra, eu não me lembro muito bem se era a pedra de Pirinópolis, mas o fato é que de manhã, com tudo comprado, todo o material, a gente entregou para o pedreiro, aqui, eis as pedras, não é? Instale-as para nós, e saímos para trabalhar. E ao final e eu passei o dia todo pensando na tal das pedras, né? Como vai ficar bonitinho aquilo lá, tal. O duro é quando a gente chega no final do dia. Já anoiteceu, chegamos lá e as pedras estavam instaladas, todas de cabeça para baixo, ao redor de toda a casa, não é?
Aquela hora que você tem vontade de agir como Deus, né? Mandar um dilúvio sobre o cara. Mas a gente não faz isso, dispensamos e tem que comprar tudo de novo, e mandar instalar tudo de novo, e ter a santa expectativa de que vai ficar bom da próxima vez, não é? Mas eu lembrei disso, meus irmãos, porque o Senhor fez isso e faz isso continuamente. E uma vez eu ouvi de um pastor que o nosso Deus é o Deus do daqui para frente. O Deus que recomeça, o Deus que reconstrui, o Deus que perdoa. E nós vamos ver isso nessa história. A história de hoje, meus irmãos, é mais do que um registro de um cataclisma e da preservação de uma família, dos bichos, em meio a uma extinção global. É mais do que isso. É a história do recomeço da humanidade e da criação de Deus, promovido pelo gracioso e justo agir desse Deus. Aqui começa, nós vamos aqui até o capítulo 9, mais um pouco, com o relato da história de Noé, não é? Da arca de Noé e da inundação diluviana, que veremos ao longo desses sermões, mas hoje esse texto que vimos nós vamos ver em 4 partes. Há uma curiosidade, meus irmãos, nas histórias antigas, nas culturas antigas contemporâneas ao período em que Moisés estava registrando, nós temos vários registros de história de uma inundação global ou muito grande com a sobrevivência de uma família. Curioso isso, não é? As mais conhecidas foram as versões babilônica, acadiana e suméria. Esses povos e outros escreveram sobre uma história. Não sabemos por quê. Talvez porque o povo de Deus foi crescendo, multiplicando, e isso foi se distanciando da verdade. Mas o Moisés deixou registrado para nós a história verdadeira. E nós vamos ver isso em 4 partes. E eu peço e sugiro que você mantenha sua Bíblia aberta, seu aplicativo, e continue acompanhando ao longo da exposição. Versículos 11 e 12, nós vamos ver sobre a depravação que tomou conta de toda a terra. A terra estava corrompida e cheia de violência, diz o texto, à vista de Deus. Olha que curioso, meus irmãos, em Gênesis 1 e 2, no começo da criação, a terra antes estava sem forma e vazia. 1 milênio depois, agora a terra está cheia, porém cheia de corrupção, cheia de violência. E é fato, onde há ausência do temor de Deus, o caos se instala e a humanidade padece. É sempre assim onde Deus não se faz conhecido ou temido. Mas Deus foi testemunha ocular do fato da humanidade estar corrompida. Deus viu a criação finalizada, lembra-se lá da criação? E declarou, eis que tudo é muito bom, que coisa maravilhosa. Mas agora Deus vê toda a criação, toda a humanidade e declara que ela está corrompida. A semente de Caim seguiu propagando o mal. E vocês lembram do sermão passado com o reverendo Mateus, que a semente da mulher caiu em tentação e promoveu a mistura das linhagens. O mal está alastrado por toda a face da terra. E o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, nós sabemos disso. Porém, a gente vê aqui que todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Não havia mais inocentes. O texto continua dizendo, e eu estou resgatando um pouco do sermão passado, para que a gente tenha bem o contexto, era continuamente mal todo o desígnio do coração dos homens, a ponto de pesar no coração de Deus e acender a sua ira. Isso está ali nos versículos 5 e 6. Agora, observe, meus irmãos, não se trata de uma família corrompida, um grupo de pessoas, ou mesmo uma cidade. Tratava-se da ruína universal. Todo o povo espalhado pela face da terra. Nós poderíamos dizer que houve uma inundação do mal que cobriu toda a terra. Você já teve a oportunidade de visitar um lixão, um aterro sanitário? Ali você tem o cheiro muito forte, a aparência ruim, a textura das coisas, o barulho que você ouve das máquinas trabalhando ali, e nisso tudo vem até um gosto ruim à boca, não é? Mostrando claramente para nós a degradação daquele material. É uma experiência bastante
interessante. O fato é que moralmente também é assim. Basta você assistir um telejornal, acompanhar alguns sites de notícias, ou então mesmo a turma que gosta de navegar no Twitter, você vai ver que você consegue ter uma percepção muito clara da degradação moral espalhada por toda a terra. Veja, isso continua assim até hoje. Como disse o apóstolo Paulo ali em Romanos 3, não há nenhum justo sequer, todos se extraviaram. Essa é a condição, todos foram alcançados pelo pecado. Nós vimos isso em Gênesis 3, não é? Paulo continua dizendo, a extensão desse pecado é tão grande, em Romanos 8 nós vamos ver, que até a natureza geme, aguardando a consumação da redenção dos filhos de Deus e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. A própria criação padece pelo pecado daqueles que deveriam cultivá-la e guardá-la. Então veja, nós temos aqui em Noé toda uma humanidade consumida pelo pecado, mas a gente vê que isso continua assim. Em segundo lugar, versículos 13 e 17, nós temos a declaração da santa e justa ira de Deus. Diante desse contexto todo, como Deus então responde a isso? E é fato, meus irmãos, que ninguém consegue se esconder de Deus, ninguém consegue escapar da sua santa e justa ira. O texto diz que Deus via tudo estava acontecendo sob o olhar de Deus. E Deus revela o seu juízo a Noé. Nós não sabemos como foi, o texto não relatou, não sabemos se foi uma teofania, não sabemos se foi um sonho, uma visão, não sabemos, e isso, se a Bíblia não diz, nós também não nos preocupamos com isso. O fato é que Noé soube diretamente de Deus, que Deus julgaria toda a humanidade. O certamente morrerás de Gênesis 2:17, agora vai ser manifestado em escala global. Uma morte global, porque o pecado também estava acontecendo em escala global. E veja, é Deus mesmo que vai agir, Deus mesmo é que vai mandar um dilúvio. Essa é uma obra decretada pelo Senhor e não uma catástrofe produzida pela natureza, como alguns tentam explicar, que houve uma catástrofe e tal. Não, Deus age mandando um dilúvio. Um comentarista, o Matthew Henry, ele diz algo fantástico, ele diz assim, falando sobre Deus, como ele escolhe a vara com a qual ele corrige seus filhos, então ele escolhe a espada com a qual ele corta os seus inimigos. Deus vai agir de forma bastante pesada. Deus vai agir corrigindo esse mal, então ele vai mandar o dilúvio. E o dilúvio nada mais é do que as comportas dos céus totalmente abertas. Eu não sei se você já passou por uma barragem. Eu, quando era pequeno, passava de São Paulo para o Mato Grosso do Sul, e aí tinha a Ilha Solteira. Quando as comportas estavam abertas, era um show, aquele mundo de água, não é? Mas aqui é muito mais. Os céus se abrirão e cairá muita água, e isso trará tanta água que vai cobrir toda a terra, e isso vai consumir toda a carne, todo o fôlego de vida, tudo o que há na terra. Meus irmãos, isso é um juízo cósmico sobre toda a vida debaixo dos céus. Literalmente toda a terra? Essa é uma pergunta, eu não vou me dedicar muito a isso. Alguns entendem que foi uma grande enchente regional que consumiu aquele povo que estava numa determinada região, até porque o mundo ainda não teria sido alcançado de fato, a terra, de fato, por toda a população. Mas outro grupo entende que sim, que foi todo o globo terrestre. Eu particularmente sigo com isso, porque me intriga o fato de você achar areia parecida. Eu vou dizer parecida para não dizer igual, porque eu nunca estudei esse assunto, mas você achar areia parecida com a areia do mar, aquela areia branquinha, bonita, no alto das montanhas da Chapada dos Guimarães. Como que você chega no alto das montanhas da Chapada dos Guimarães e encontra areia?
igual a da terra. Tá, você pode dizer, mas o Senhor, antes a terra era cheia de águas e o Senhor fez separação das águas, mas o fato é que o dilúvio teria removido todas essas coisas. Mas enfim, houve um grande dilúvio. E se tinha uma inundação do mal, agora vai ter uma inundação do juízo divino cobrindo toda a terra. Você já viu matéria, documentário, filme sobre tsunami, sobre algum tsunami? Ou mesmo sobre as enchentes, que às vezes acontece aqui no Brasil, a gente tem, infelizmente, enchentes terríveis, não é? O estrago depois disso é aterrorizador. É sinistro ver como um volume de água pode gerar tanta destruição. Agora, pense, o dilúvio foi bem pior. Foi bem mais devastador que qualquer enchente, qualquer tsunami que você já tenha ouvido falar ou visto. E veja, nós podemos entender duas coisas aqui sobre esse contexto desse anúncio. O dilúvio pode parecer um juízo pesado. Talvez a gente olhe e fale, mas precisava matar todo mundo mesmo? Os bichinhos? Será que precisava tudo isso? Mas, meus irmãos, pesado foi o que Deus fez com seu Filho, mandando para a cruz para morrer em nosso lugar. Isso é pesado. Esse é um juízo pesado. E, em segundo lugar, Noé anunciou ali um juízo parcial, porque ainda ia sobrar algumas pessoas e os bichos. Porém, a Bíblia anuncia explicitamente que haverá um juízo final, quando todo joelho se dobrará diante de Deus e toda língua confessará quem é Deus. Haverá esse juízo. Nós cremos, nós temos essa expectativa e ele será bem mais pesado do que o dilúvio. Mas, em terceiro lugar, nós temos a afirmação da aliança graciosa de Deus, versículos 14, 16 e 18 até 21. Até porque, em meio a esse caos, a graça de Deus vai ser manifestada. Em primeiro lugar, nós temos ali, versículos 14 e 16, nós temos a instrução detalhada da construção da Arca da Vida, não é? Porque agora ela vai servir para isso. Nós temos uma revelação detalhada de como a salvação vai acontecer. E não é curioso isso, meus irmãos? Deus conta a história da salvação, Deus registra, Deus detalha, Deus faz questão de que Noé entenda o que está acontecendo. E um outro detalhe que chama muitíssima atenção aqui é que a palavra arca é a mesma palavra que é usada para o cesto em que Moisés foi colocado. Não é bonito isso? E que a expressão ali calafetada por dentro e por fora é a mesma linguagem usada para o cesto que Moisés foi colocado. Moisés parece que conhecia bem disso, não é? Moisés está associando essa ação de Deus, da salvação de Deus, cuidando do seu povo. Mas sem sombra de dúvida, Moisés foi capacitado com uma habilidade de engenharia naval. Só pode ter sido, não é? Porque para fazer, ele tem toda uma capacidade dada por Deus para fazer uma embarcação que não daria para navegar, mas que flutuaria. Veja, você não vê Deus falando, faça um leme, faça um mastro, faça alguma coisa do tipo, quilha por baixo. Não, Deus não faz isso. Ela não vai ser um barco, ela vai ser uma embarcação, ela vai flutuar, que é o que vai ser útil para os propósitos de Deus. E essa embarcação, ela tem, meus irmãos, a nossa versão ARA, ela traz no texto hebraico, né, as expressões hebraicas, mas traduzindo, a arca tem 137, ou teria 137 metros de comprimento aproximadamente, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Tá, pastor, o que significa isso? Eu não saí medindo para entender isso. Vamos tentar melhorar a nossa imagem. Equivale a 2 Boeing 747 enfileirados de comprimento, uma quadra de vôlei, contando a zona livre, uma quadra de vôlei inteira de largura e 4 andares de um prédio dos nossos dias de altura. Essa
é a arca que Noé estava construindo ou iria construir. Seria, meus irmãos, uma arca dividida em compartimentos, em abrigos, literalmente a palavra abrigos, os compartimentos. Nós poderíamos pensar, talvez, em quartos, baias, depósitos. O fato é que estaria tudo bem divididinho para acolher todos os que iriam entrar. As pessoas, os bichos, o mantimento, tudo teria o seu espaço. E mais um detalhe, eu sou a pessoa que gosta dos detalhes das Escrituras, e tem um detalhe aqui fantástico, porque a arca só tem uma única porta de acesso, só um caminho para entrar na arca, não é? Mas em segundo lugar, nós temos versículos 18 a 20, nós temos um estabelecimento da aliança. E estabelecer aqui, meus irmãos, essa palavra é importante porque ela significa confirmar conceitos já existentes. Deus não está trazendo novidade, mas Ele vai dar um conceito, e isso vai ficar mais claro para Noé. Deus transforma Noé, que é o homem da consolação, não é o nome dele, Deus transforma Noé no homem da consolação, no homem da aliança. Noé vai ser agora o representante pactual. E é a primeira vez, de fato, que aparece a palavra aliança, a palavra pacto. Porém, nós sabemos que esse conceito já era conhecido. Observe comigo. Gênesis 2, 16 e 17, nós temos o pacto de obras, ou pacto de vida. Gênesis 3,15, nós temos o pacto da graça, o proto-evangelho. Gênesis 4:25, com o nascimento de Sete, nós temos o outro descendente no lugar de Abel, a continuidade da obra do Senhor, além do próprio nome de Noé, que tinha a ver com consolação. Então veja, essa ideia da continuidade de Deus, do pacto que Deus faz com o seu povo, já era conhecida. E de fato a aliança foi estabelecida. Deus conversa com Noé e trata tete a tete com ele e estabelece uma aliança com Noé, um pacto com Noé explícito. Noé é então esse representante pactual. Veja, Deus falou com Noé: eu vou fazer uma aliança entre eu e você, Noé. Agora, não é fantástico, meus irmãos, que isso é estendido a toda a casa de Noé? Deus não falou com os outros familiares, não entrou isso na história, não é? A promessa pactual alcança aqueles que não foram chamados de justos e que não foram chamados, não tiveram informação de que andaram com Deus. Só Noé que teve essas expressões tidas para si. Os outros não. Mas a aliança alcançou essa família de Noé. E óbvio, meus irmãos, aliás, uma oportunidade excelente a partir da soberania e do cuidado de Deus. As crianças, eu me lembrei aqui por conta do batismo, as crianças são esses participantes da aliança, que como nós também não merecemos ser incluídos no pacto, porque nada fizemos de bom para sermos incluídos, mas elas também, então, pela questão pactual, são incluídas nessa aliança. A família de Noé foi incluída pelo pacto com o patriarca Noé. As crianças são incluídas pelos seus pais, pelo pacto feito com os seus pais. Mas não foi uma mera solução. Veja, talvez Noé pensasse assim: tudo bem, vou fazer porque vai me salvar, né? Vou livrar minha pele. Não é? Mas não foi isso, não foi uma solução para preservar a vida, mas sim para preservar a semente santa. Lembra-se que as linhagens estavam misturadas? Agora Deus vai, de novo, vai recomeçar isso e vai estabelecer a linhagem santa. E essa aliança, meus irmãos, é tão ampla, tão maravilhosa, que ela alcança e preserva os bichos. É claro que aqui está falando dos bichos terrestres, das aves, por uma questão óbvia, né? Os peixes estavam livres disso, né? Mas alcança os bichos. Vejam, eu fico cada vez
mais empolgado e animado com as Escrituras, porque quando a gente pensa nisso, eu falo, como que vai trazer os bichos, né? Tem bichos de todo canto, como que eles vão vir? Noé ia ter que sair caçando, mandava seus filhos, cada um para um canto do mundo, traga os bichos. O texto diz que o Senhor traria até Noé os bichos, de 2 em 2, em par. Os bichos viriam em par, macho e fêmea. Você já viu essa cena antes? Adão recebe os bichos em par para dar nomes. Deus está mostrando que Ele está reconstruindo o seu próprio projeto, renovando o seu próprio projeto. Mas em terceiro lugar, ainda aqui, nós temos uma instrução sobre a provisão para o sustento durante o período do dilúvio. Note que nesse detalhado cuidado de Deus estava incluída a provisão para o tempo que durasse o dilúvio e a inundação. Afinal de contas, vai ter bicho de todo tipo, vai ter gente, por um tempo que Noé, ou pelo menos o texto não disse nesse momento quanto tempo seria, o fato é que Deus falou para Noé, pega alimento para todos, porque vai ter alimento para todos, você vai embarcar esse alimento e vocês não se preocuparão com isso. A provisão com o pão nosso de cada dia já estava garantida ali pela ação de Deus, pela direção de Deus. Você já se pegou pensando como foi a construção da arca? Fala a verdade, confessa, você já pegou pensando, né? Os detalhes técnicos da construção, tem filmes sobre isso, né? Claro que são filmes que não têm compromisso com a verdade bíblica, mas o tempo que demorou para isso acontecer, a participação da família, os filhos, as noras, a esposa, o que cada um fez, o texto bíblico não diz. Os bichos chegando no momento exato, essa é uma cena que eu queria ter visto. Será que eles foram chegando e ficaram numa região ali do lado da arca? Essas coisas não são ditas. De fato, eu acredito que não é um pecado pensar nisso, não é? Nós não podemos dizer que a Bíblia diz, porque a Bíblia não diz. Mas é fantástico pensar nesses detalhes. Agora, meus irmãos, esse texto todo que nós vimos aqui, esses detalhes todos, trazem muito mais para nós do que isso. Ele nos ajuda a lembrar pelo menos 3 coisas. Primeiro, Deus já revelou com detalhes a história da salvação em Cristo por quem aguardamos. Não é bom isso, você saber que a história da salvação está registrada, que já está toda contada, que nós temos acesso a ela. Deus não deixa o seu povo sem a devida informação, sem a devida instrução. Nós não somos um povo, como somos acusados, de um povo alienado. Não, nós temos as informações disponíveis para nós mesmos. Outro detalhe, e uma analogia apenas, Cristo é a nossa arca. Porque nele nós estamos salvos, nele nós não estamos à deriva. Percebe que em Cristo nós estamos, como lemos no texto aqui, protegidos da ira de Deus, o texto que lemos ali na leitura responsiva. Por analogia, eu uso aqui João 10, 9, quando o Senhor está falando sobre si mesmo e ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Ele está falando do aprisco ali, mas lembra que eu disse do comentário da arca que só tem uma porta, não é? Cristo é a nossa arca, é por onde nós entramos e por onde somos salvos. Nele, veja, essa expressão nele, não é? Em ele, nele nós somos livrados da ira de Deus. Efésios usa, muitas vezes Paulo usa ali em Cristo. Não é? Em Cristo a ideia, sabe quando você mergulha numa piscina e dá aquela olhada e vê água ao redor, para cima, para baixo, para os lados, quando você mergulha bem mesmo e vê tudo aquilo, ou mesmo no mar, quando você está totalmente envolto de água, isso é que está em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos protegidos da ira de Deus. E em terceiro lugar também esse texto nos ensina que Cristo é a nossa provisão. Cristo é o pão da vida, Cristo é a água da vida. E a promessa é que o pão diário nunca faltará.
Meus irmãos, quando a gente olha para esse texto da arca, é muito pequeno diante, mas ele aponta para uma obra muito maior que é a obra de Cristo. E nós estamos aqui olhando para tudo isso. Mas em quarto e último lugar, nós temos ali, versículo 22, a obediência do justo Noé. Eu vou ler aqui, tomar a liberdade de ler o versículo 22. Diz assim: assim fez Noé. Aliás, esse texto na Ara não tem essa expressão, ela aparece 2 vezes no hebraico. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara, então fez Noé. Um versículo muito curto, não é? Mas eu vou ler um texto para nos ajudar. Hebreus 11:7 diz assim, preste atenção nesse texto da Galeria da Fé, falando sobre Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, por isso que é pela fé, não é? E sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Isso ajuda a gente a entender um pouco mais, não é? A obra que Noé fez. Veja, Deus poderia ter mandado os seus anjos construir a arca, não poderia? Deus poderia ter feito a partir da sua palavra criativa. Por exemplo, em latim, né, fiat lux, quando Deus falou faça-se a luz. Deus podia ter falado fiat arca. E a arca parecia prontíssima, ou não poderia. Mas não, Deus usa o seu irrepreensível servo, o seu agente da graça, como operador da salvação. Ah, pastor, mas não aparece a palavra irrepreensível. Sim, mas Noé é considerado justo, não perfeito, mas justo, aquele que andava com Deus, que é o critério que depois Paulo vai usar para escolhermos homens para o oficialato, pessoas irrepreensíveis. E mais, por conta da obediência de um homem que viveu pela fé. Vamos olhar um pouquinho, meus irmãos? Você já pensou nessa construção? As pessoas comentando a construção, nós não estamos na beira do mar. Noé não estava na beira do mar, nem mesmo de um lago, provavelmente, não é? E se tivesse também, que lago seria esse para caber a arca, não é? As dificuldades para construir uma arca, as questões que não foram reveladas, ou pelo menos não ficaram registradas para nós, quantos dias leva para encher o mundo? Quanto de água, qual o volume cúbico de água para encher o mundo, não é? Outro detalhe, meus irmãos, como não foi simples para Noé, ele construiu essa arca pela fé, lembrando que isso era juízo de Deus sobre o mundo. Para pensar, você está construindo uma arca, lembrando que aqueles que não entrarem, morrerão. Você já agiu obedientemente a Deus, sabendo das consequências? Noé fez isso pela fé. E justamente por ele ser temente a Deus, ele cumpriu fielmente as ordens dadas pelo Senhor. Essa obra, meus irmãos, nós vimos isso no texto da semana passada, durou aproximadamente 120 anos, no mínimo, ali. 120 anos construindo essa arca. Uma construção rica em detalhes. É que às vezes a gente não gasta tempo. Eu sei, eu caio nisso também, não é? Mas se Noé erra, se Noé não cumpre uma instrução, se Noé não passa um betumezinho numa junta, seria o primeiro Titanic da história. Não tinha margem para erro. Tinha que ser obediente, não é? Imagina a tentação de Noé, meus irmãos, dos filhos falando assim, pô pai, meu sogro e minha sogra, será que não dá para vir junto? A gente não sabe, eu estou especulando, sim, intencionalmente, com todo o temor, é claro, mas para a gente pensar nas dificuldades que Noé passou. Não foi simples a obra que ele fez. Há um ditado popular muito ruim, Calvino que lembra disso. O ditado que diz assim, temos que uivar quando estamos entre lobos. Graças a Deus Noé não fez assim.
Noé não viveu assim, Noé não se sujeitou, Noé não se amoldou ao mundo. Noé foi fiel ao Senhor e a tudo que ele havia dito. E veja, e o resultado dessa obediência é a salvação da sua família, é a perpetuação da família, a perpetuação da criação. Essa obra é fantástica, essa obra é grande. Mas Noé não foi só um construtor, Noé foi também um pregador da justiça, disse 2 Pedro 2,5. Conforme Noé ia fazendo aquilo ia sendo também sinônimo de justiça aos incrédulos. O que nos faz perceber que Noé foi um tipo de Cristo. Eu tenho muita dificuldade com trabalhos manuais, sendo que o principal motivo é a habilidade manual. É claro, né? Falta de habilidade, não é? Tanto por ser desastrado, um pouquinho desastrado, digamos assim, quanto por ter um tremor essencial. Tremor essencial é um primo do Parkinson distante, né? Eu começo a tremer e não dá mesmo para ter firmeza. Mas por conta disso, meus irmãos, eu apanho para montar uma estante simples, mesmo ela vindo com o manual escrito e desenhado, mesmo ela vindo com as peças contadas e separadinhas, não é por tipo, mesmo ela vindo com os encaixes visíveis. Eu apanho, eu estou aqui confessando isso para vocês. Porém, uma coisa eu tenho aprendido ao longo de ter apanhado muito, o grande detalhe é sempre o mesmo, seguir o manual à risca, para que o móvel fique em pé depois, para que a televisão não caia da parede. Seguir o manual à risca. E é isso que Noé fez. E aqui algumas aplicações para nós, pelo menos 3, à luz dessa fidelidade de Noé. O que isso nos ajuda a entender olhando para a fidelidade de Noé? Em primeiro lugar, a grande descoberta, né, de Lutero. O justo viverá pela fé. Essa é a nossa vida, meus irmãos. Essa é o meu dia a dia, o seu dia a dia. Em meio a tudo que nos cerca, em meio a essas situações que aparecem, nós temos que viver pela fé. E a fé é a certeza, não uma esperança, não uma expectativa. Eu acho que vai dar certo, eu vou orar porque eu acho que... É a certeza de que Deus é fiel, de que Deus cumpre, e por isso eu posso seguir os meus passos. Em segundo lugar, nós já temos o manual da vida. Já está disponível, nós temos o privilégio de tê-la em nossa própria língua, em várias versões de capas, cores, textos, com acréscimos de anotações, com isso, com aquilo. Nós já temos o manual da vida, a palavra de Deus, para seguir à risca. Nós temos um privilégio maior do que Noé, porque Noé tinha aquilo que era particular a ele, nós temos toda a revelação de Deus à nossa disposição. E principalmente, nós não estamos numa embarcação à deriva. Você já parou para pensar que depois, isso é mais para frente, eu não vou me dedicar a isso, mas depois que a água sobe, que o barco aí vai para o lado que for, para o lado do vento que for. Nós não estamos à deriva, porque nós estamos, e eu vou fazendo uma analogia, nós estamos num barco cujo capitão é Jesus, é totalmente diferente de uma arca à deriva. Nós estamos em Cristo, nós estamos naquele que cumpriu perfeita e cabalmente toda a vontade do Pai em nosso lugar. Isso é fantástico. Nós não estamos perdidos neste mundo, nós não estamos à deriva, nós não estamos preocupados, ou não deveríamos estar, com a tempestade que está ao nosso redor, com as chuvas que caem do céu, porque nós estamos em Cristo, cuidados pelo Senhor. Que maravilha, meus irmãos. E eu concluo com algumas ideias para nós pensarmos ao longo da semana, além de tudo que eu já disse. Nós não precisamos mais de uma arca. Talvez você fique assim, eu também queria uma arca, né, nos nossos dias. Nós não precisamos mais de uma arca, porque nós temos
Cristo para nos preservar em meio ao mar da iniquidade neste mundo caído, porque sim, o mundo continua com a iniquidade ao nosso redor, e tudo que a gente gostaria de estar livre disso, e nós estamos, porque nós estamos em Cristo. E nós não precisamos mais do justo Noé, porque nós temos o justíssimo Jesus, o cumpridor da aliança. Não era um tipo apenas, nós já temos o próprio Senhor como referência, como o que nos conduz, como o nosso Senhor. E mais, meus irmãos, resta então a nós, o povo da aliança, seguir vivendo pela fé, confiados, sem sombra de dúvida, nos méritos de Cristo, mantendo nossos olhos fixados firmemente em Cristo, lembrando das promessas da aliança, sobretudo que nós estamos sendo feitos à imagem de Jesus. Meus irmãos, eu e você estamos sendo feitos à imagem de Jesus. Todos os dias o Senhor está agindo nas nossas vidas. Ele usa tudo, todas as circunstâncias para nos fazer parecidos com Jesus. Talvez você esteja em meio a um mar de dificuldades, em meio a um mar de iniquidade. Talvez as tentações estejam te afligindo, talvez os ventos das falsas doutrinas, talvez as tribulações deste mundo. Você conhece a sua vida melhor do que eu, você sabe o que te assedia, você sabe o que é ir para o trabalho e falar, olha lá o crente, olha lá o que parece santo. Você sabe o que é estar numa família onde só você é crente, você sabe dos seus problemas. Eu sei que às vezes parece que você está cercado por dificuldades de onde você não vê saída. Talvez uma doença, talvez um contexto que você fale, não tem saída, estou vendo a chuva caindo e não vejo solução. Mas, meus irmãos, se isso estiver acontecendo com você nesta manhã, entenda que o Senhor estende a mão para te levantar sempre. Sempre que você tropeçar. Uma vez, uma historinha de um pastor que foi pregar no presídio, aquele tablado grande no meio do presídio, com os presos ao redor, e ele vai, só tinha o tablado e o microfone ali, ele vai subir no tablado e tropeça, e tablado é como esse, né? Faz um barulhão, ele tropeça, faz aquele barulho, aquela algazarra entre os presos, não é? Imagine a vergonha. Esse homem se levanta, se recompõe e começa o sermão assim, porque ele não tinha uma história para começar o sermão, curioso, né? Mas ele começa o sermão assim, nós podemos cair, mas nós não precisamos viver de joelhos. Essa é a ideia, meus irmãos. Vocês podem estar cercados de todas as dificuldades, mas nós temos Cristo para nos apoiar, Cristo para nos sustentar, Cristo para nos estender a mão. E assim, meus irmãos, como Noé, que a cada martelada, cada tábua assentada, cada junta que ele pincelava de betume, isso o levava mais próximo do dilúvio. Nós seguimos assim também, nós seguimos pincelando as boas novas de salvação, nós seguimos martelando o juízo de Deus que virá, pois o tempo está passando e chegará o dia que Jesus voltará. É isso que nós seguimos fazendo. E as nossas obras são essas, de proclamar a salvação em Cristo Jesus e de lembrar as pessoas que o juízo de Deus virá. E naquele dia, nós teremos pessoas de toda tribo, língua e nação, reconhecendo que Jesus Cristo é Senhor. Porém, somente os redimidos passarão pela porta para a nova terra. Nós precisamos lembrar disso, meus irmãos. E precisamos contar isso para as pessoas. E podemos fazer isso em Cristo Jesus, o Senhor. Vamos orar. Ah, querido Deus, essa história, tantas vezes contadas para as crianças de forma lúdica, contadas, cantadas, mas ela é muito maior do que isso, Senhor. Ela aponta para a nossa história, nós que precisamos do resgate de Cristo, nós que já fomos resgatados e seguimos nele, nós que temos que ser os anunciadores do juízo do Senhor e da salvação.
Ó Deus, aplica essa palavra aos nossos corações. E àqueles, ó Deus, afligidos nessa manhã, que a tua santa e doce palavra inunda o coração, a mente e a alma, e dê a certeza da obra de Cristo. Nesse nome nós oramos. Amém. Vamos nos pôr em pé e responder.